Olá, pessoal! Hoje, na disciplina de metodologia do ensino da educação física, nós vamos falar sobre o movimento e a brincadeira na escola. E o período que nós vamos falar é sobre a educação infantil. Então, a inclusão da educação infantil a inclusão da educação infantil no período da educação básica, ela já é um grande avanço. A educação infantil ela é considerada de 0 a 6 anos e ela tem como objetivo proporcionar práticas pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento integral do aluno. Então, na educação infantil, os eixos a serem desenvolvidos é o movimento, a música, artes visuais, a linguagem oral e a escrita. Depois nós temos a natureza, a sociedade, matemática, que indicam algumas temáticas a serem desenvolvidos. Então, esses são os eixos a serem trabalhados dentro da educação infantil. Então, quando nós falamos em movimento, nós estamos falando da educação física na educação infantil. Então, nessa etapa, nós sabemos, que existe inúmeros fatores no desenvolvimento que ainda não estão maduros, Principalmente quando a criança chega na educação infantil, no maternal, com 3, 4 anos. Então, o suficiente, a gente sabe que ele tem, o desenvolvimento suficiente para a aquisição de algumas habilidades e competências. Então, nós temos que saber muito bem quais são as atividades que nós vamos trabalhar com essas crianças. Então, uma coisa que acontece muito, dentro da escola. Às vezes, dá a impressão que temos que o corpo ele é visto como um incômodo na escola. E nós não podemos ver dessa maneira. Por quê? O corpo que se movimenta, O corpo, ele se movimenta, ele se expressa e é através desse movimento, dessa expressão, que a criança vai estar aprendendo. Então, por quê? O corpo que permanece sentado em silêncio, Às vezes nós achamos que é muito mais fácil de aprender. Então, nós falamos que é muito mais fácil de adestrar. Só que isso é o que muitos professores acham, mas não é assim. Geralmente, o que acontece, quando acontece a indisciplina, ela acontece pelo fato da criança não compreender a natureza do local e suas relações com tudo que a cerca naquele momento. Porque no momento certo, no momento que ela tem para explorar todo aquele ambiente, todo aquele local, ela permanece sentada, Então, se a gente deixar ela livre para conhecer, talvez ela vai ter menos curiosidade para fuçar, como a gente diz, para mexer nas coisas, menos curiosidade para mexer nos materiais que está disponível lá. Então, assim, ela vai ir aprendendo com o movimento corporal. Então, nós falamos que a rigidez não colabora para o aprendizado do aluno, ao contrário,
o movimento, ele ajuda a estimular o pensamento e a manutenção da atenção. Então, uma criança que fica imóvel, em silêncio, não quer dizer que ela está aprendendo, porque a criança, ela aprende com o movimento. Ela aprende explorando o movimento, explorando o seu próprio corpo. E nas aulas de educação física, né? Não é nas aulas de educação física, porque que quando nós saímos com as crianças fora da sala de aula, eles aproveitam aquele momento para correr, para gritar, para rolar no chão, porque para eles é um momento de liberdade. Então, eles têm oportunidade de se movimentar. Então, por isso que a aula de educação física para eles é extremamente importante. Mas a gente tem que pensar que, independente da aula, nós temos que, nessa faixa etária, nós temos que ensinar através do movimento, através da brincadeira, né? Então, a escola, ela precisa ser um espaço para a criança agir e pensar com liberdade, principalmente a criança da educação infantil. Porque quando ela age e pensa com liberdade, ela vai estar se desenvolvendo de forma integral. Então, o ato de brincar na infância, além da sensação de prazer, né, nós também, o brinquedo, nós sabemos que o brinquedo que é disponível para a criança, ele desenvolve muitas capacidades, né? Uma delas é a memória, a atenção, a imitação, a imaginação e a motricidade. Quando a criança brinca, ou ela está brincando com algum material, ou ela está brincando com algum brinquedo, para ela aquilo lá se torna tão sério, tão importante, que aquele momento para ela é um momento que ninguém pode atrapalhar. Então nós falamos que durante a brincadeira, durante o brincar, a criança ela está amadurecendo suas ideias, seus pensamentos, suas habilidades motoras, ela está amadurecendo e adquirindo outros tipos de habilidades também, de habilidades e de capacidades, além de estar desenvolvendo também, né, a questão física e a questão social. Então, o brincar para a criança é extremamente sério. Então, às vezes a gente não dá importância nesse momento, mas a gente precisa saber que durante o brincar é fundamental no desenvolvimento na educação infantil. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, o ensino com as brincadeiras e os jogos através dos estudos de Piaget. Piaget, ele identifica o desenvolvimento cognitivo dividido em níveis, né? Então, ele estudou as crianças por faixa etária e ele viu que por faixa etária a criança se desenvolve. Ela se desenvolve através dos jogos. E a cada jogos, ela vai se desenvolvendo as suas capacidades. Então, a primeira ele fala, o primeiro estágio que ele identifica é o estágio sensório-motor, que é de 0 a 2 anos, que é quando a criança ela faz os jogos de exercício, que é desenvolvido o reflexo, né? Que é uma fonte de informação da criança,
Então, onde ela está, são os primeiros meses de vida. Então, nesse desenvolvimento do reflexo, ela vai estar desenvolvendo o sentimento de prazer dela. Depois nós temos o estágio pré-operatório, que é de 2 a 6 anos, que é quando a criança está nos jogos simbólicos, que é quando ela está desenvolvendo, criando, né? Desenvolvendo a parte da fantasia, da sua imaginação, e ela está desenvolvendo toda aquela parte de fantasia dela. Depois nós temos o estágio operatório concreto, que é de 6 a 11 anos, quando as crianças começam a desenvolver os jogos de regras. Ele já começa a desenvolver também noções de tempo e de espaço. Ele também começa as atividades em grupo e distribui as responsabilidades, as regras, né, que são impostas pelo grupo. E depois temos o estágio operatório formal, que ele fala que é a partir dos 11 anos até a fase adulta, que é a fase da competitividade. Então, nós sabemos que as nossas aulas, a educação física, ela tem que ser muito interessante. Por quê? Os alunos têm que ter muita vontade, durante as nossas aulas, se ela se tornar muito interessante, as crianças vão ter muita vontade de brincar em casa também. Então, toda brincadeira que a gente trabalha na escola, ele vai querer brincar em casa, com os amigos na rua, com os amigos dentro de casa, porque são coisas que chamam a atenção dessa criança. E também vai acontecer um feedback, porque ele também vai trazer para o professor, né? Ele também vai trazer para o professor as brincadeiras que ele brinca, porque como a aula é muito interessante, então ele vai querer trazer as brincadeiras que ele brinca com os pais, que ele brinca com os amigos. Então vai ter aquela vivência, aquela socialização, aquela comunicação entre professor, aluno e família. E isso hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, é muito importante acontecer esse feedback. E também outra coisa que é interessante é a questão das regras, a exploração de regras. A gente dá a oportunidade da criança participar durante a explicação das brincadeiras, a gente fazer com que essa criança participe das regras, né? Da gente participe do desenvolvimento das regras, que eles também ajudam a gente a formar as regras. Certo, pessoal? Eu vou estar postando 2 brincadeiras também para vocês, que vocês podem usar até dentro de casa. Tá? Um grande abraço a todos.